É uma imagem do Cristo católico, né? Assim, entre aspas, aquela imagem católica que a gente é acostumado a ver de Jesus ensanguentado em uma cruz, né? Aquele Cristo bem latino mesmo, né? Ele é ensanguentado em uma cruz, com a coroa de espinhos, cara de sofrimento, cara de derrota. Na frente dele tinha uma imagem de Aparecida, e na frente da imagem tinha uma frase: Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, protegei a nossa pátria. Isso veio no dia 7 de setembro, né, feriado. E eu cresci em um lar católico. Não estou aqui criticando catolicismo ou qualquer religião. Se tiver algum católico aqui, não interprete dessa forma, não é isso que eu estou falando. Eu cresci em um lar católico. E eu cresci vendo essa imagem de Jesus pendurado em uma cruz, ensanguentado, cara de sofrimento, cara de derrota. Até um dia eu estava na casa da minha mãe, eu passei em frente à imagem, né? Que ela também tem uma dessas tinha, né? Uma dessas imagens. E eu falei para ela, eu falei assim, mãe, essa daí não é a imagem de Jesus Cristo. Não pode ser, porque Jesus Cristo ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou. Passaram alguns dias, minha mãe tinha tirado a imagem de Jesus e deixado só a cruz, mas a cruz ficou lá. E isso são conceitos que quem cresceu em um lar católico, quem viveu no meio de pessoas que seguem o catolicismo, são normais, né? É difícil se desvincular disso. Parece até ser pecado você não ter uma imagem dentro da sua casa. Eu cresci com a imagem exatamente dessa forma, de Jesus de fundo, numa cruz, semblante de derrotado, semblante de dor, semblante de sofrimento, Maria a Redentora, né? Quem fazia todas as coisas acontecer, e Deus aquele que julga, Deus é aquele que pune. É dessa forma que eu cresci. E isso, na verdade, é um mito. Jesus é macho, ele não é um derrotado, pelo contrário, ele ganhou a treta. Quando ele subiu na cruz, ele subiu para ganhar. E foi isso que ele fez. Ele ganhou. Maria, ao contrário do que também os evangélicos falam, que é uma mulher comum, não, ela não é uma mulher comum. Porque próprio Jesus falou: Bendita és tu entre as mulheres. Mas também ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ela não pode fazer nada por nós. Ela não pode interceder por nós diante de Deus. Ela não é uma mulher comum, mas ela também não é a intercessora. Quem pode interceder por nós é Cristo. E Deus não é esse punidor. Não é aquele que a gente cresceu vendo, que fica atrás da porta esperando você pecar e falar assim: ah, tá vendo? Eu sabia que você ia cair no tomate aí, que você ia escorregar no tomate. Não é essa. Essa é um mito que quem cresceu num lar como o meu cresceu com esses conceitos. Mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre o quanto de poder que Cristo tem. Essa imagem de derrotado não é verdade. Porque para subir numa cruz, morrer por quem não merecia, salvar quem estava perdido, tem que ser muito macho, tem que ser muito forte. E é esse o Cristo que eu vou falar um pouco mais aqui com vocês hoje. E para falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria que vocês abrissem no Evangelho de João, a partir do capítulo 18, a partir do versículo 1, que vai até o 6.
Evangelho de João 18, do 1 ao 6. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Você sabe que para prender Jesus, o diabo ele reuniu um grande exército. Ele pegou a elite judaica que estava ali nesse momento, os principais judeus da época, ele pegou a elite. Ele pegou um discípulo e a guarda romana. A guarda romana que nós estamos falando é homens treinados para guerra, para defenderem Roma de alguém que tentasse possuir ela e também para conquistar territórios. Estudos mostram que nesse momento havia um equivalente a 400 homens mais ou menos ali para prender Jesus, de 400 a 600 homens ali para prender Jesus. Então o diabo pegou a elite judaica, um discípulo e a principal tropa de elite da época, que era a guarda romana. Talvez se fosse prender o Hulk, explicava, mas não, era Jesus. Quem era conhecido como um judeu, que um homem comum, alguém que um carpinteiro, enfim, tudo para prender Jesus. E deixa eu abrir aqui de novo, eu só quero ler mais uma vez esse pedaço, que ele é a chave da mensagem. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Provavelmente, essa multidão toda que eu acabei de falar para vocês, eles ficaram todos assim, ó, com uma palavra de Jesus. Sou eu. Essa elite que o diabo chamou para prender Jesus, ficaram de joelhos. É sobre a palavra que Jesus tem o poder que determina o que vai ou não acontecer nas nossas vidas. Quando Jesus falar, quando ele disser uma palavra, tudo muda. O diabo perde a força. Aquele inimigo que você tanto teme, ele fica que nem a tropa de elite romana, de joelhos no chão. Ele tem o poder de silenciar aquela tempestade. A palavra de Cristo tem o poder de ressuscitar, de fazer você nascer de novo, de tirar o seu filho do caminho das drogas, de restaurar o seu casamento, de curar uma doença que parece que não tem cura. Tem o poder de fazer tudo novo na nossa vida. Essa é a palavra do Cristo que servimos. É uma palavra forte que pode tudo, basta crermos. E basta também entendermos que existe um processo que devemos passar aqui na Terra. Às vezes vai ser doloroso passar por certos processos. Alguns processos nos trazem dor. Alguns processos nos trazem sofrimento, mas é necessário passarmos por ele.
O povo de Israel, ele recebeu a libertação do cativeiro. Mas quando eles estavam no meio do processo, que era o deserto, eles reclamaram, eles questionaram a Deus. Essas palavras não são minhas, mas eu vou compartilhar com vocês. Deserto não é lugar de morada, é passagem. Estou compartilhando porque fez muita diferença na minha vida. Então, que sejamos diferentes do povo de Israel. Que no meio do processo que estamos passando, não questionemos a Deus. Que apenas a gente saiba ouvir a voz dele e seguir em frente. Seguir em frente, porque logo ali tem algo muito melhor nos esperando. Tinha algo maravilhoso esperando o povo de Israel. Eles não entraram. Porque não seguiram a voz de Deus. Que essa igreja que se reúne aqui hoje seja diferente. Que ela siga a voz do Senhor e vá em frente. Passe pelo processo que tiver que passar, que Ele tem algo muito bom esperando por nós. E Ele pode fazer as coisas acontecerem sim. É que parece que quando a gente vê um milagre, parece que foi algo instantâneo, não é verdade? Lázaro precisou morrer para ele ser ressuscitado. As pessoas sofreram vendo Lázaro. Precisou acontecer alguma coisa, precisou ter uma dor ali para depois todos verem a glória de Deus. Vamos passar pelos processos, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo o que Ele tem para nós. Eu tenho certeza que é algo muito melhor do que podemos imaginar. Se você pensa que a sua vida foi uma vida sofrida, tenta imaginar que a hora que Cristo voltar, você terá uma eternidade de alegria, de prazer, de felicidade e coisas que a gente não consegue explicar. Não há como explicar. Tente comparar alguma coisa muito boa que você tem, que você conquistou. Não chega nem perto. É isso que Cristo tem separado para a gente na eternidade. Mas enquanto não chega a eternidade, ouça a voz do Senhor. Ouça o que Ele está dizendo para você. Se você não está conseguindo ouvir, insista com Ele. Fala para Ele, eu preciso saber o que o Senhor tem para mim, aonde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Ele vai falar para você. Ele vai dizer para você. Ele já disse inúmeras vezes para mim. Ele já disse inúmeras vezes e eu tô aqui hoje. E eu tenho certeza que já falou com cada um de vocês que estão aqui e vai continuar falando até se cumprir o que precisa ser cumprido. Eu desejo que a voz do Senhor acalme o seu coração, que ela toque no seu coração ao ponto de você ter paz, mesmo que as coisas estejam difíceis, porque as coisas são difíceis. Tem coisa que não é fácil da gente passar, mas quem está no controle é Cristo. E não se esqueçam que Ele colocou de joelhos uma tropa de homens, um exército vindo, mandado por Satanás. Um pouco depois, nesse texto, Jesus fala para Pedro, quando Pedro arranca a orelha de um dos guardas, ele fala: se eu quisesse, eu mandaria os meus anjos e acabava com toda essa galera aqui, eu acabava com essa treta, era rapidinho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aonde quer que estejamos,
os anjos de Deus estão conosco, cuidando de nós, nos guiando, nos abençoando, nos protegendo. E ele pode acabar com qualquer coisa a qualquer momento. Basta crermos. Amém.